Então, nós estamos em Porto Alegre, no 19º Congresso de Ufologia Brasileira, e aproveitamos a oportunidade para entrevistar o Juliano Posati, que é o autor, o grande autor do No Meio de Nós, um documentário muito interessante. E eu, ouvindo a palestra dele, assistindo, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Tipo assim, Juliano, você acha que é importante a espiritualidade para a melhoria da consciência humana terrestre? Por quê? Ela não é importante, ela é fundamental e indispensável. Não existe expansão de consciência sem prática de espiritualidade. O que a gente precisa entender é que a espiritualidade não é uma propriedade, uma patente, um direito reservado da religião. A religião não é dona da espiritualidade. A espiritualidade é uma propriedade inerente do ser humano. O ser humano é um ser multidimensional que se manifesta simultaneamente em diversas dimensões, e a espiritualidade vai lhe dar a propriedade de acessar e viver essas dimensões simultaneamente e de colher nessa dimensão que nós estamos os resultados desse relacionamento com esses outros planos. Esses relacionamentos eles vão se traduzir em expansão de consciência, porque quando você vê uma coisa boa, quando você viaja para fora do país, por exemplo, você vai num país muito avançado, você volta o quê? Querendo que o seu país fosse igual àquele. Essa é a função da nossa espiritualidade, a gente vê coisas e querer que nos instiguem no processo desse caminho de... O general Ochoa dizia, somos caminheiros cósmicos. Interessante. E onde é que fica o amor? Porque você falou na sua palestra também sobre o papel do amor, né? Como é que a gente pode fazer com que isso seja mais comum nos nossos atos do dia a dia, nas populações, em todo esse belicismo que reina na Terra nesse momento? Qual é a ferramenta que a gente pode usar para expandir esse amor? Cada vez mais a gente está entendendo, pela própria proposta da física quântica, os estudos de campos de ressonância mórfica, por exemplo, e outros estudos de consciência, de que nós estamos de alguma forma todos conectados, nós somos todos um. A nossa consciência como uma propriedade não local, ela pode se conectar não só com consciências daqui, como de fora, então pode haver um grande balé na integração cósmica. Isso me lembra o grande desejo de Jesus. As pessoas acham que o desejo de Jesus é que as pessoas se amassem, mas esse é só o modus operandi para chegar no grande desejo. O grande desejo dele está no Evangelho de João, quando ele está fazendo uma das últimas orações antes da paixão, ele diz que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. O efeito do amor é a integração. É eu perceber que você é você por causa daquilo que eu sou, e eu sou o que eu sou por causa daquilo que você é, e nós somos o que nós somos por causa da comunidade onde nós estamos. Então o amor, ele é a força transformadora que vai integrar as pessoas. O amor é o rejunte que vai fazer com que essa parede de tijolos fique unida. Mas o grande objetivo é a integração. O amor por si só, ele é um meio. Então, você me pergunta assim, o que é que a gente pode fazer para expandir esse amor? A dica já é de Santa Maria Teresa de Calcutá, já deixou essa dica, né? Se você tem um lugar onde você não tem amor, você põe amor e você colhe amor. Então, o amor ele é um movimento contagiante. Por isso, quando Jesus fala que nós temos que amar os nossos inimigos, ele está propondo isso, é uma subversão do paradigma estabelecido. Do ódio, da separação, do cada um no seu quadrado, do não me toque. É uma subversão completa. Porque o amor ele se traduz nesse movimento. E veja, a mensagem dele está sendo repetida pelos seres que estão nos visitando, que estão falando, que estão fazendo esses contatos mentais. Então alguma coisa tem aí de muito interessante para a gente descortinar. Que interessante isso. E já no bojo desse grau de belicismo atual na Terra, eu te pergunto, a gente sofre tanta interferência assim dos seres malignos? Isso seria fruto da interferência deles ou é fruto do nosso padrão mental de competição, de destruição, de degradação, de interesses financeiros? Esse grau de belicismo hoje ele está muito evidente no momento atual. Isso é por interferência dos ETs malignos ou é nossa própria consciência?
Eu tô lembrando de um Porta dos Fundos que o diabo tá lá incorporado numa pessoa, né? Aí o pastor fala assim, você está aqui, você quer acabar com a vida dos meus fiéis? E o diabo responde, ah não, isso o senhor já faz muito bem, né? A verdade é que não precisa de muito esforço do mal para que a gente pratique o mal. Basta uma oferta de poder e dominação e alguns bilhões de dólares e a gente já está mais do que convertido. Então, o que existe hoje, falando belicamente, na minha opinião, é uma competição de poder. E nos jogos de poder, você tem que ter influência e propaganda. Né? Então, você tem que... não basta você ter um míssil, você tem que fotografar e fazer a fotografia girar no mundo inteiro. Então, você percebe que a verdadeira arma não é o míssil. Recentemente aí estavam desconfiando que os mísseis lá do imperador coreano era meio fake. Mas é isso. O Goebbels fez isso muito bem durante o Terceiro Reich. Né? Durante a propaganda nazista foi isso. Os desfiles, aquela coisa apoteótica, aquela grandiosidade do Império Romano, as pessoas cumprimentando Hitler, e ele como salvador da pátria e tudo mais. E aí você fala assim... Quanta demonstração de poder. Então o que hoje existe no nosso mundo é muita demonstração de poder. E essa demonstração de poder se traduz em influência política, que por sua vez se traduz em influência comercial. Porque hoje a função de invasão de um país não é você destruir o país inteiro com uma bomba nuclear. É você invadir com o seu exército e depois você invade com as suas multinacionais. Foi o que aconteceu no Paquistão, no Iraque. Entrou o exército americano, depois entrou o Walmart, o McDonald's. Nós estamos invadidos. O Brasil é um país invadido. Aqui é muito mais chique você comer um cheeseburger do que um sanduíche de carne com queijo. O sanduíche de carne com queijo parece pobre, mas um cheeseburger, não, um cheeseburger é maravilhoso. Então perceba, nós estamos invadidos. O mundo está invadido. Eu me lembro quando a Hillary foi fazer um discurso, foi pedir uma certa postura da África do Sul. Então ela vai para a África do Sul e vai a um porta-aviões americano, com caças e mísseis e não sei o que. Então ela foi pedir, nossa, que bacana pedir desse jeito, né? Ela já manda o pessoal de frente para mostrar o poderio. Exato, exatamente. Então são demonstrações de poder no jogo de poder. E qual é a influência dos ETs malignos? Porque se fala tanto na mídia que todos vêm para cá para arrebentar, para destruir, para explorar, para levar minerais daqui, minérios, e é verdade isso? Você acredita nisso? Assim, eu não conheço nenhum ET maligno, então não posso falar com propriedade para você qual é a agenda deles. O que eu sou especialista em estratégia militar e sou marqueteiro. Então eu posso falar para você de mídia. Tudo que é apresentado para nós tem um propósito. Desperta em nós um desejo, gera em nós uma demanda. O medo é uma excelente estratégia de manipulação das massas. O medo do inferno vendia indulgências que levantaram a Basílica de São Pedro. O medo desses ETs do mal fazem com que nós tenhamos um orçamento bélico de 1,6 trilhão de dólares por ano. Então, se você mantém uma população com medo de uma ameaça externa, porque veja só, veja o poder, por exemplo, o poder ideológico de Hollywood, dos filmes e da mídia. Os inimigos do Rambo eram os vietnamitas, que derrotaram os Estados Unidos na guerra. Os inimigos do Indiana Jones eram os nazistas e os soviéticos. Depois do ataque ao World Trade Center, os inimigos foram os árabes. Então agora todo filme tem um árabe que é mau. Né? Quais são os próximos inimigos? Talvez seja uma ameaça de fora. Então se eu vendo a ideia de que há uma ameaça de fora, que pode haver uma ameaça de fora, eu aprovo o orçamento de defesa que eu quiser, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Eu continuo mantendo a indústria petrolífera porque as armas de guerra dependem de diesel. Então eu movimento a segunda economia mais poderosa do mundo. Então, veja, o medo ele é muito eficiente. Então, se há uma influência, e não é realmente a minha vertente de pesquisa, eu acredito que existam pautas muito diferentes, isso sim, e isso já foi inclusive demonstrado em canalizações. O próprio Uchoa, os seres que se comunicam em Alexandria vão dizer isso, que existem pautas diferentes. Existem muitos seres em contato com a humanidade e
que eles têm pautas diferentes, às vezes pautas duvidosas, às vezes pautas malignas. Então, eu não duvido da existência, eu sei que ela está atuando, mas não é minha área de pesquisa. Minha área de pesquisa é a outra. Você acredita que existe um sistema de proteção dos benignos, entre aspas, contra esses malignos que querem nos invadir? Assim? Eu acredito que sim. A gente não pode tomar a política brasileira como referência para a política cósmica. A gente acha que toda política é essa desgraça que a gente vê no nosso país. E a despeito da aparente desordem que corre no nosso planeta, eu acredito que ele seja um projeto muito bem gerenciado. Eu acredito que a manifestação de bem hoje é muito maior do que a manifestação de mal. A expansão da consciência está dando passos largos, só que isso não é noticiado. É a história do Carvalho, do Jean-Yves Leloup, que eu citei lá. A gente escuta o barulho da árvore caindo, mas não escuta o barulho da floresta que cresce. Porque o mal faz muito mais barulho, ele é muito mais propagandista do que o bem. Né? Os filhos ele rende mais, né? Rende mais, claro. É sexo, escândalo, corrupção, guerra, imagem, gente morta, tudo isso aí é uma maravilha, vem de jornal que é uma beleza. Basta você ver quando acontece um acidente, em uma faixa você tem mais 6 faixas na estrada. Por que tudo para? Porque as 6 faixas tem que passar devagarzinho para ver se vai ver um corpo, um rastro de sangue, uma desgraça. As pessoas passam porque elas têm essa curiosidade horrorosa que vem com a gente desde o círculo romano, né? As pessoas têm essa curiosidade, é aí que vende. Então a mídia dá ao povo que o e povo quer ver. O cataclismo, ele vende também, porque existe essa ideia no meio ufológico de que um astro vai se chocar com a Terra e vai acontecer uma hecatombe mundial. Você já viu falar sobre isso? Já. E acredita nisso? Eu penso que assim... Isso é dar um atestado de incompetência para os seres superiores que gerenciam o planeta Terra. Entende? Então você tem um monte de ameaça no universo que poderia vir para cá. E se um dia isso cair aqui, é porque acabou o projeto aqui, nós vamos para outro projeto. Vai ser aquela coisa de exilados de capela. Então tá tudo bem. Entende? A gente... Aí é que tá a coisa. A gente tem que ter o equilíbrio para fazer os estudos, sempre com aquela pirâmide de ciência, filosofia e espiritualidade. A filosofia ela é a base, porque ela se traduz na nossa forma de agir. As consequências filosóficas do que nós estudamos na ciência e do que nós vivemos na espiritualidade tem que se traduzir como consequências filosóficas na nossa vida. Então, por exemplo, se eu ficar pensando em cataclismo, ai, que desespero, tal. Mas por que desespero? Porque vai todo mundo morrer. Mas o que é a morte? Exatamente, é uma mudança de estado somente. Se esses seres viajam, eles saem dessa terceira dimensão, viajam pelo hiperespaço e se adensam aqui na terceira dimensão. Nesse hiperespaço eles veem a espiritualidade como ela é. Ou seja, não uma propriedade da religião, mas uma realidade natural, física. A espiritualidade não é sobrenatural, ela é natural. Nós é que não entendemos ainda. É a mesma coisa que falar que uma onda de rádio é sobrenatural só porque nós enxergamos. Olha que contrassenso. Então, se o estudo for pautado naquela pirâmide, ciência, filosofia e espiritualidade, a ufologia está no centro disso. Então a gente começa a dar a devida importância para as devidas matérias. Um catastrofismo. Porque vai ser o fim do mundo. Porque vamos ser dominados. Vem a espiritualidade e fala, calma aí. Ou a coisa é ou não é. Você entende? Mas aí você não pode ficar só aqui. Você tem a base científica, ela precisa avançar. É necessária, né? Ela precisa ir além. Para sair desse tamponamento, né? Exatamente. Que existe. Muito obrigada, Posati. Agradecemos. Sua palestra foi brilhante. E vamos divulgar, então, no cada meio de vez nós. mais, até com muito amor. Obrigado. Amor.